Tá gravando já. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais uma noite de estudo aqui no nosso grupo. O facilitador vai ser Rafa e eu vou fazer a leitura de abertura e eu vou projetar aqui para a gente ler junto, tá? Deixa eu ver aqui. Vocês me falem aí se vai aparecer para vocês. Apareceu? Tá carregando. Sim. Pronto, chegou. Apareceu. Apareceu? Tá, então Apareceu. Apareceu. a mensagem é do livro Seara dos Médiuns, capítulo 68, chamado Sabes. Essa mensagem veio na reunião pública, 16 de novembro de 1960. Tanto quanto os médios, nós todos nós, na assimilação da ideia espírita, recebemos uma luz alimentada pela essência do Evangelho. E toda a missão da luz, acima de tudo, é revelar a fim de que possamos compreender. Todos guardamos, assim, a faculdade superior de entender para auxiliar. Nunca te afirmes desse modo sem orientação. Sabes que te encontras na Terra não somente resgatando o passado, mas também construindo o futuro. Sabes que os parentes enigmas, em verdade, são credores que deixaste à distância, reincorporados agora na faixa de teus dias, a fim de que solvas os compromissos da tua alma e aprenda quanto dói complicar os destinos alheios. Sabe que os ofensores, transfigurados em verdugo, na maioria das vezes são grandes obsidiados por entidades sombrias, colocados diante de ti pelo mundo, à maneira de testes longos, em que possa demonstrar praticamente a virtude que ensinas. Sabes que as dificuldades, semelhando um espinheiro magnéticos no campo do trabalho, são recursos que a vida te oferece, de modo a que não lhes falte na conquista da experiência. Sabes que a dor, parecendo um brasa invisível no pensamento, guarda a função de alertar-te contra quedas maiores nos resvaladouros da ignorância. Urge-te, pois, de caridade e de paciência, se aspira a executar o que deves. O preço da vitória se chama luta. Ideia espírita é lâmpada acesa, para que todos vejamos claro, e a existência na Terra é o campo para a esfera superior. Não te lastimes se a subida aborrece e cansa pela cruz que carregas. Ora pelos que te perseguem, abençoa os que te injuriam. Quantos julgavam haver aniquilado o Cristo no alto de um monte, apenas conseguiram transformá-lo em baliza de luz. Emmanuel. Pode ficar à vontade, viu, Rafa? Valeu, Aninha. Então vamos nesse momento fazer a nossa prece. Convido a todos para que fiquem numa posição confortável, aqueles que quiserem fechem seus olhos para uma melhor concentração, e que nesse momento nós possamos fazer uma conexão junto com a espiritualidade presente desse trabalho, deste estudo. Convidamos os irmãos do alto, envolvidos na adaptação dessa literatura, envolvidos nos resgates dos livros originais, do livro original, toda a falange de espíritos que auxiliou Kardec na construção do livro Céu e Inferno, junto com toda a espiritualidade ligada a nós, os nossos mentores, os mentores deste trabalho, deste estudo. Vamos nos ligando ao Cristo e ao Pai, agradecendo pela oportunidade de hoje estarmos reunidos para mais um dia de aprendizado e que possamos ser amparados pelos bons espíritos na noite de hoje. Que assim seja. Voia lá. Bora lá. Vamos dar continuidade no nosso estudo. Para a gente encerrar esse capítulo, espelhando aqui. Então, semana passada a gente fez a leitura, a compreensão até o item 18, e hoje faremos dos 6 últimos
itens que faltam, né? 19 a 25. Dão 7, né? Tô bem de conta. Eu falei que eu não sou bom de exatas. Vamos começar pelo item 19. Interessante que a gente vai vendo que parece que tudo que a gente viu até agora em relação a esse estudo vai chegando nesses itens deste capítulo, parece que é a compreensão geral do livro. E também de tudo que a gente já viu, e ele acaba sendo bastante, não sei nem se existe a palavra, mas ele é um reforçador, eu ia falar, ele reforça bastante tudo que a gente sempre ouve, tudo que a gente tem aprendido ao longo deste estudo e dos demais estudos também. Vamos lá, vamos para o item 19. O item 19 ele é bem longuinho, e é um item que faz uma descrição de uma justiça retributiva no plano espiritual, onde os espíritos acabam sofrendo de maneiras que refletem as suas faltas e as suas atitudes durante a vida terrena. Então, depois que o espírito desencarna, ele terá uma vida contínua após a morte. Então, se aquele ser estava em dor, em sofrimento, ele continuará dessa mesma forma, vivenciando isso. Cada tipo de sofrimento que o ser passa após o desencarne, ele está diretamente relacionado aos costumes, aos atos cometidos, às características morais que aquele espírito demonstrou na sua vida conforme estava vivo na carne. Ou seja, ele acaba sendo exatamente a continuação daquilo que aquele ser vivia em vida. Então, usando uma referência que todo mundo conhece, lembrando do Alexandre, quem assistiu, né, a viagem, o espírito do Alexandre desencarnou com raiva, com ódio, e aquilo se manteve em seu coração e ele teve continuação desses sentimentos ao desencarnar. E ele buscou a vingança, o ódio, da mesma forma como se ele tivesse na carne. E determinadas coisas lhe traziam angústias, lhe traziam dores, sofrimentos, como se ele estivesse vivenciando aquilo ainda em vida, da mesma forma. Quanto mais imersos estão esses espíritos nessas dores, mais infinito vai lhes parecer. Ou seja, tem irmãos que vivem séculos nessa forma. Tem várias literaturas dos romances espíritas que contam o espírito continuamente nessa erraticidade de vagar, de sentir aqueles sentimentos, porque ele não consegue se soltar daquilo, não consegue se livrar. Aquilo meio que o alimenta. Então, enquanto ele não vê, às vezes, a desgraça, as fatalidades, a vingança acontecer, e ela pode ou não acontecer, vai depender de como esse espírito vai conseguir influenciar os outros, de fato ele vai continuar vivendo aquilo. E os irmãos que ficaram encarnados vão desencarnar. E se eles tiveram merecimento, eles não vão se aproximar. Esse irmão nunca mais vai ver. E aí, quando ele encarnar de novo aquele espírito que aquele que está vagando odeia, ele vai procurar, né, se ele descobrir que está encarnado de novo, para voltar a atazanar a vida. Então ele continua imerso naquilo e naqueles sentimentos pesados, né? E eles vão suportando esses sofrimentos, porque moralmente muitos deles não entendem, né, que seus comportamentos e seus pensamentos estão equivocados, porque eles não entendem muitas vezes também a imortalidade do espírito. Então eles acreditam que só existe aquilo. E talvez isso seja até uma culpa do que a religião ensinou ao longo dos séculos, de que o espírito ou ele vai para o céu ou para o inferno ou para o purgatório.
aguardando esse juízo final. Então esses espíritos ficam numa espécie de purgatório na erraticidade na cabeça deles, né? Porque se eles não estão no inferno, se eles não estão no céu, eles estão aguardando esse juízo final, se tem religião, né? Se tem essa religião cristã que prega isso. Se não, vai continuar aí vagando por aí. Então, só vai conseguir entender e sair dessa situação o espírito que talvez tenha um pouco de esclarecimento, de imortalidade da alma, de sacrifício, de perdão. Se ele não teve isso na vida dele, vai ser muito difícil ele conseguir resgatar tudo isso depois de desencarnado, né? Ele precisa muito de prece, ele precisa muito do suporte das pessoas que de fato gostaram dele em vida. E ele traz alguns detalhes desses sofrimentos, né, que a gente vê inclusive neste item. Aquele espírito que é mais orgulhoso, ele sofre quando se vê diminuído em posições inferiores, enquanto ele vê aquelas pessoas que ele desprezou na vida, bem na fita, né? Celebrando a vida, celebrando as conquistas. O espírito mais hipócrita, ele acaba enfrentando vergonhas de ver os seus pensamentos expostos, porque o espírito se comunica, né, através do pensamento. Então, aquilo que aquela criatura é, ele não tem como se esconder mais. Não tem mais uma máscara, não tem mais fachada. Ele não tem como se esconder do espírito de luz e falar, não, eu sou bonitinho. Não consegue, né? Aqueles ligados à sensualidade continuam tendo desejos, mas eles são contínuos, né, insaciáveis. Os avarentos acabam vendo os seus bens desperdiçados. Então você pega um pai de família que conquistou o império e os seus filhos brigando por aquilo. E aí o que acontece? Acaba sendo diluído todas aquelas conquistas e tudo que aquela pessoa conquistou para ele mesmo ou para deixar, né, para futuras gerações, ver aquilo sendo despedaçado, né, perdido. Eu vi um castelo, não era bem um castelo, parecia um hotel, mas era a residência de uma das pessoas que estava no Titanic. Luxuosíssimo, linda a residência. Morreu todo mundo. Só ficou uma pessoa para aquela propriedade. E a propriedade está lá abandonada, largada às traças, ao tempo, e de que valeu, né, tantas conquistas materiais. E o egoísta acaba experimentando um pouco da sua solidão e da indiferença que ele causou nas outras pessoas. Então ele sente, às vezes, as questões da matéria, a fome, a sede, mas não tem ninguém para alimentar, não tem ninguém para lhe dar a água, não tem ninguém para lhe consolar. E aquelas pessoas ligadas que chamamos de amigos, né, que muitas vezes são consideradas como amigos, ao ver aquele espírito naquela situação, não vai querer estar próximo, né? Considerando que também não tem tanto conhecimento assim. Então, quanto pior a gente vê aquelas almas lá, esses irmãos desencarnados veem essas almas, mais distância eles obviamente vão querer, porque cada um vai ter o seu BO para resolver. Ou seja, esses sofrimentos, no fim, são os mesmos que vão levar esse espírito para algum momento para um estado de autoconhecimento, de arrependimento, que vão forçar eles, né, a confrontar com as consequências das suas ações, que é algo orgânico que vem depois, né? Mas isso só acontece depois de muito padecer, de muito tempo nesse próprio inferno que a pessoa criou e que ela vive. Quem gostaria de falar? Rafa, essa Diga. narração do Kardec nesse item 19 é só uma lembrança. Me lembrou muito o início dele, quando ele vai falar sobre o quadro comparativo, né, do inferno pagão com cristão. Porque Uhum. no pagão, ele relata justamente isso, né, que é justamente
essa sensação desses espíritos, né? Do orgulhoso, vai se ver só, os que fizeram maldade para os outros vão estar revivendo aquilo, né? E lembrando assim que isso não é imposição divina, né? Isso não é um castigo. Isso é o complexo de culpa que aquele espírito está mergulhado, né? Ele que criou para si essa atmosfera através do seu livre-arbítrio, através de suas escolhas feitas durante a vida, né? E a gente vai ver muito isso nos exemplos, demais. E aí as reuniões mediúnicas estão aí para também fortalecer, né, o quanto a vida espiritual é um reflexo da vida corpórea. Por isso que é importante que a gente se prepare. Às vezes tem gente que não gosta de falar sobre a morte, né, desse processo de preparação, mas a partir da que a gente nasce, a gente já está nesse processo, né, de desencarnação, se a gente for pensar assim. O processo de envelhecimento é essa preparação. A gente não sabe quando é o dia, por isso que Jesus dizia, para cada dia baixa o seu mal, para cada dia a gente ir se preparando devagarzinho, né? Então foi essa lembrança que eu tive quando tu começou a falar. Lembrei muito do inferno pagão, né? Para a gente ver como o inferno pagão ele responde mais sobre o destino das almas do que o inferno cristão. Sim. E você falou, trouxe, né, daquela questão da própria responsabilidade, de tudo. E isso vai ser continuado explicando ainda, né, nos próximos itens. É uma coisa que parece que é martelado constantemente durante a obra toda, né? Essa fixação, a ideia de fixação de que nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Item 20. Curtinho o item 20. Ele acaba abordando algo que a gente precisa fazer reflexões constantemente, né? Então, por exemplo, quais são os defeitos que nós temos nessa vida? Aquele momento de interiorização para poder entender, de novo, essa questão da responsabilidade. Quais são as minhas faltas? Eu sei quais são elas, né? A gente pode até fazer algumas coisas erradas conscientes. Eu tenho certeza que nós fazemos várias coisas erradas conscientes. Aquelas que a gente já sabe que são erradas e que a gente tenta corrigir, como por exemplo, ver alguém jogando um papel na rua. A gente já sabe que isso não é legal. E aí a gente pode intervir e corrigir. Mas para aquela pessoa é algo natural, é algo cultural, é algo orgânico, né? Ninguém nunca corrigiu ela e trouxe uma reflexão, uma conscientização ligada ao meio ambiente. Quanto mais consciência a gente tem, né, mais a gente vai conseguindo identificar que aquilo que a gente faz está errado. Tem coisas que a gente consegue se desvencilhar facilmente, mas tem coisas que a gente não consegue. Eu, por exemplo, tenho um vício desde pequeno de roer unha. Eu consegui nos últimos anos melhorar consideravelmente isso. Eu só roo agora a unha, eu corto, agora eu só roo a cutícula. E eu tenho um dedo que eu não tenho nem pele mais, de tanto que eu fico cutucando com o próprio dedo ou tirando com a boca. Ou seja, problema grave de ansiedade aí, né? Mas enfim, é um vício que eu sei que eu tenho, que eu consigo identificar, assim como outros que eu já tive, que eu, do dia para a noite, consciente, claro, sem consciência não faria, porque não tem persistência, não tem tentativa, deixei de fazer, né? Eu tinha um hábito de, também ligado à ansiedade, tô lascado, né? De enrolar a língua. Um dos meus dentes, ele era muito exposto, ele era para frente, porque a língua, eu enrolava a língua, eu dobrava ela, e a parte de trás da língua empurrava o dente, era um dente só. Aí usei aparelho por muitos anos, e quando eu fui tirar o aparelho, eu tinha que parar de enrolar a língua, porque eu continuava enrolando a língua com o aparelho. E aí eu fiz fono, tal, foi um trabalhão, eu consegui parar. Quando eu tirei o aparelho, eu voltei a fazer. Mas foi por um breve período, mas o suficiente para o meu dente avançar um pouquinho para frente de novo. Se eu sorrir rapidamente, ninguém vai perceber. Mas se eu sorrir, ficar parado e alguém fizer examinar direitinho, vai ver. Mas antes era muito para frente. Então, assim,
A gente às vezes não faz as coisas por mal, né? Às vezes só não tem a consciência disso. O normal pra gente é o certo, às vezes, né? Ah, é normal fazer isso. Não, não é normal. Algumas discussões que a gente tem morais dentro da sociedade, discussões de certo e errado, do que deve ou não deve ser feito, acabam entrando bastante aí, né? Então, é normal eu ter uma arma para me defender. É normal acontecer eu não querer doar um órgão meu depois que eu morrer, porque eu acredito que isso é sagrado, e, enfim. Então, as pessoas, elas têm as suas verdades e elas podem achar que aquilo é correto, ou elas podem, sem fazer juízo de valor do que é certo e do que é errado, aqui, né, sem que a gente caia nesse julgamento, mas dentro daquilo que elas vivem, dentro da realidade que elas vivem, dentro da sociedade, dentro do que a fé delas pregam, elas vão construir uma ideia de normalidade. Mas tem coisas que, tipo, tudo isso condena e mesmo assim a pessoa continua com essa conduta imoral, né? Por exemplo, um abusador. Alguém acha legal isso? Existe alguma fé que legaliza isso? Existe alguma seita, alguma sociedade? Não, é algo horroroso, completamente equivocado. E aí, aquela criatura, na cabeça dela, aquilo tá certo. Não tem nada de errado. No máximo, ela faz escondido, né? Então, se ela faz escondido, ela já sabe que tá fazendo alguma coisa de errado. Só que ela não tem o controle. Então é muito delicado, né, essa questão dos nossos vícios, dos nossos males, das nossas faltas, porque quando a gente começa a se examinar e ver o quanto imperfeito ainda nós somos, a gente vê que o trabalho é árduo, e o trabalho sendo árduo e tendo a percepção da vida imortal do espírito, a gente pode pensar, putz, grila, vai demorar. Ah, que se dane, na próxima eu arrumo, é uma possibilidade. Eu posso também virar e falar, uma hora vai, né? E empurra isso sem pensar nos problemas que aquilo pode acarretar para si mesmo em outras encarnações, né? E o que Kardec orienta, então? Kardec fala o seguinte, meu, se livra disso nessa vida já. Você tem consciência, se livra disso nessa vida, porque é uma responsabilidade que você já vai se livrar para a próxima, né? Uma missão que você já conseguiu cumprir nessa encarnação. Então, é tipo um tapinha nas costas daquele amigo que está te dando um conselho de verdade, né? Um alerta. Olha, meu amigo, não quer sofrer no futuro? Faz assim. É a verdadeira dica de amigo que Kardec acaba fazendo nesse caso. Vamos lá, deixa eu ver aqui os comentários. A Ana comentou. Tá todo mundo falando da ansiedade do Rafa. Tem que tratar essa ansiedade, Rafa. Eu sei. Não quero. Viu a questão da consciência como que é, gente? É bem doido. Vamos lá. Eu não tenho Eu, problema de eu, falar. eu vendo a tua fala, né? Como tu falaste, né? Precisa saber o que tem que mudar, que é a história do autoconhecimento, né? Eu preciso saber onde é que estão os meus calcanhares de Aquiles, aquilo que está ali, que eu tento jogar para debaixo do tapete, que eu não tento encarar de frente. Então, primeiro eu tenho que reconhecer, aceitar. E aí, como ele fala, a questão do tempo, né? Que quantas em quantas reencarnações a gente já não está com essas. Eu falo por mim, né? Como tu Sim, falaste aí dos teus, os traumas que a gente traz e que está enraizado na gente. Então tem sim. coisa que a gente já vem repetindo na mesma pisada, e repete, volta, e de novo a mesma questão. Então a gente precisa ter uma vontade, né? Que é uma coisa também que ele fala no texto, né? Essa vontade para mudar e para reconhecer e para aceitar que tudo tem um tempo e que não é papum, né? E sim Uhum. gradativo, mas que vai exigir da gente um esforço, uma consciência, uma dedicação.
né? E aí até a Ana leu na mensagem da agora que falava que o preço da vitória chama-se luta. Isso me ecoou dentro de mim. Então, quer dizer, não vai ser fácil, mas aos poucos, com perseverança, com determinação, com consciência, a gente vai conseguir atingir o objetivo e vai seguir o conselho dele, né? Porque ele falou, desfazer-se dos seus defeitos o máximo possível. Então aí a gente vai conseguir, porque aos poucos é que a gente vai avançando. É gradativo, é um dia após o outro, e a gente vai conseguir se desvencilhar daquilo que nos prende, que nos limita, que nos boicota e que não permite a nossa ascensão, nosso desenvolvimento moral. Porque tudo que está voltado, eu vejo muita questão do espiritismo, é porque ele trabalha muito a base moral do ser. Então, eu preciso trabalhar esses valores em mim, essa, essa vaidade, essa insegurança, né? Esse querer controlar, que no meu caso é uma questão de controle em relação ao medo e à segurança. Então, tudo isso a gente vai trabalhando no ser. Mas eu preciso, primeiro passo, é eu perceber onde é que está. Esse é o primeiro passo. Aí eu reconheço, essa aqui é uma limitação minha, isso aqui eu preciso trabalhar, isso aqui me incomoda, tá sempre batendo na minha porta, então é isso aqui que eu preciso trabalhar. Aí eu reconheço, tá, eu compreendo, busco aceitar, e aí sim eu vou gradativamente trabalhar em cima disso, com a doutrina, com a terapia, para eu conseguir aos poucos e ganhando, galgando vitórias, pequenas vitórias que lá na frente vão me permitir me libertar, né? Alçar voos maiores. Aí, opa, já superei. Pode bater na minha porta que agora já não vai mais me incomodar. Por quê? Porque você superou, você aprendeu, né? Então é um processo paulatino, é uma construção, né? Mas é bonito quando a gente olha para trás e diz, nossa, eu achei que eu nunca ia me ver livre disso. E olha aqui, agora eu consigo ver, o tempo passou, e o remédio chamado tempo é uma coisa maravilhosa, né? E aí você olha para trás e diz, não, meu Deus, antes se eu olhasse para trás e tivesse diante dessa situação que eu achava tão impossível, agora eu olho de fora e consigo perceber, nossa, mas fui eu mesmo, com a minha persistência, com a minha vontade firme, e consegui vencer, né? É um aprendizado. Podemos encerrar aqui, né, gente? Tá bom já. Perfeito, Ellen, é isso aí. Todas as reflexões profundas, é exatamente isso. Vamos lá, vamos para o item 21. Item 21. Esse item é um item bem delicado e ele acaba pedindo, né, bastante da nossa atenção para a gente não interpretar ele de uma forma errada, de uma forma equivocada, né? A primeira coisa que ele traz é que a vida presente influencia diretamente a situação futura do espírito. Isso a gente já compreendeu, né? A gente já viu muito, vê isso constantemente na literatura da doutrina. Então é algo já natural para o nosso entendimento. Aí, a partir daí, eu vou usar as notas do próprio editor do livro para a gente poder ter uma compreensão para entender a expressão que é citada aí. Então, a gente tem a expressão. Vamos lá. Mais tarde, outra encarnação lhe é dada e, por vezes, imposta. E aí tem lá os 110, né? Que faz parte da nota. Então, para a gente poder ter a interpretação correta e não acreditar que tudo é colocado de forma impositiva, sem a opção do espírito escolher. Então tá lá na nota, o significado desta imposição está no sentido de inevitabilidade da lei do progresso espiritual, ou seja, ela vai acontecer de qualquer jeito, que só ocorre de uma forma livre e consciente. Livre e consciente do espírito envolvido. Assim,
uma nova encarnação é sempre decorrência natural e inevitável da lei do progresso, mas o melhorar-se é invariavelmente um ato de vontade livre, ou seja, essa imposição acontece quando os espíritos de luz dão aquela famosa enquadrada naquele irmão que não se melhora, que não busca através da reencarnação um progresso, né? Dá aquela chegada nele, porque aquele irmão às vezes está, como eu falei, né, numa zona de conforto ali, literalmente dentro da erraticidade. Vive só vagando, vive só atazanando, obsediando um ou outro, tendo sucesso, não tendo sucesso, se alimentando dos prazeres da vida através da obsessão, do álcool, do fumo, do sexo, enfim, da comida, das mais diversas formas. Então, tipo, para que vou encarnar para quê, né? Tá bom aqui. E ele não tem essa vontade de encarnar, e aí os irmãos de luz dão essa enquadrada. Essa enquadrada que é, vamos lá, senão não tem como, né? Não tem como falar, ó, vamos lá, senão vai acontecer isso com você. Não existe isso, porque não existe essa penalidade. Então, é por insistência, né? Esses espíritos irmãos aparecem, ô meu amigo, vamos lá, você está perdendo tempo aqui, vamos, e vamos, e vamos. Nos filmes a gente vê muito isso, né? Sai daqui, vai para lá, eles fogem dos espíritos de luz quando vê, porque ali para eles está bom. Só que em determinado momento isso cansa. Esse tipo de vida cansa. E tem um trunfo, digamos, embaixo da manga da espiritualidade maior, que é fazer se aproximar e utilizar de pessoas que essas criaturas tenham afeto, amem, para que elas sejam um instrumento de convencimento para que esses irmãos reencarnem, né? Isso também a gente vê bastante na literatura espírita. Então aparece uma mãe, um irmão, aparece um amigo muito, né, que da última encarnação foi muito amigo, que criou, enfim, alguém que aquela pessoa que está na erraticidade respeita, considera, e ele pode até de imediato não querer, mas pela insistência e percebendo que sua situação não muda na erraticidade e que ele vê outros irmãos se destacando, evoluindo, né, tendo outras oportunidades, tendo encarnações com momentos de felicidade e ele não consegue isso lá, né? Acaba indo, né, nessa oportunidade para que ele consiga passar, né, vivenciar as suas provas, as suas expiações necessárias para que ele também possa evoluir, reparando todas as maldades, o mal feito em outras vidas. Agora, tem outra situação, que é o caso do espírito que desconhece, ignora o progresso, o processo de evolução, né, que não consegue escolher por si mesmo o caminho a seguir, né, que está chafurdado na lama e lá está parado há séculos, né, não está nem mais fazendo maldade, só está fazendo mal a si mesmo, como se fosse esquecido, abandonado. E essa criatura, obviamente, não tem despertar nenhum e não consegue abrir espaço para a espiritualidade para que, olha, esse convencimento aconteça, né? Então, existe algo que a gente conhece no movimento espírita por encarnação compulsória, né? E esse espírito, ele acaba sendo colocado dentro do movimento da reencarnação para justamente auxiliá-lo no despertar dessa consciência, né? E aí ele pode vir das mais diversas formas, ainda inconsciente, dentro de uma vida encarnado, para que esse despertar, para que a vida entre pessoas que
dediquem amor, que o acolham, ele consiga, em vida ou pós-vida, ter o mínimo desse despertar para que ele consiga progredir nas próximas encarnações. E tem uma correlação disso que está trazida aí, né, no finalzinho dessa marcação, que é o item que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né, o item 8, que diz exatamente isso, né? Eu estou puxando errado aqui. Aqui está falando bem-aventurados aflitos. Estou puxando o item da nota, né? O Evangelho segundo o Espiritismo traz o seguinte, no item 8 do capítulo 5. As tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou extremamente ignorantes. São as condições desses espíritos para entrar nessa situação, para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento de causa. Então, eles são colocados para que eles vivenciem isso e entendam qual a necessidade, por que isso está acontecendo. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que haja feito e de proceder melhor, esses a escolhem livremente. Então, existe uma diferença dessa questão impositiva, né? E o mau aproveitamento dessa encarnação, que é muito natural que aconteça, né? Ele, querendo ou não, vai fazer com que aquela criatura que não tem ainda um olhar tão claro para o seu despertar, para o progresso da alma, para a imortalidade do espírito, para que ele vai ter mais dificuldade de se livrar, né, dessas faltas que estão, que ficarão principalmente, né, impregnadas no seu próprio consciente quando esse despertar acontecer. E aí vai de cada um para fazer com que essa progressão aconteça, né? Então, o que demanda essa virada de página, esse estalar de dedos do espírito que desconhece ou que não quer para um espírito em progressão? Vontade. É isso que precisa. Vontade. Não lembro das falas do Paulo, né? Não é do perdão do outro, é do perdão de si mesmo e da força de vontade. O quanto você está proposto para mudar o seu tipo de vida. Qual é o sacrifício que você está proposto a fazer para que você mude o estilo de vida ou das próximas encarnações, e que se você tiver alguma penitência a pagar, é por escolha própria, e não porque a espiritualidade está te condenando através de um mal que você tenha feito, né? Ah, eu quero vir encarnado nessas condições para vivenciar tais aprendizados, para que eu entenda, porque o meu espírito ainda não compreende isso. Eu preciso vivenciar encarnado. E não a espiritualidade falando, olha, você vai fazer isso porque você tem que aprender. Como? Se eles fizessem isso, eles estariam julgando, né? Você tem que fazer porque você errou. Não, isso tem que ser interno, tem que ser nosso, para aí essa alma poder retornar a esse caminho ou começar esse caminho de progresso. Beleza? Próximo item. Item 22. Todas essas ocorrências com a alma, elas acabam acontecendo dentro do processo de misericórdia de Deus, né? Se não aquele ensinamento do perdoar 70 vezes 7 vezes, ele acaba não tendo base nenhuma, né? Jesus falaria aquilo e Deus teria um comportamento diferente, né? Mais punitivo. Então, se Deus tem misericórdia para conosco, para com as nossas ações, para os nossos comportamentos, nós devemos ter essa misericórdia para com as outras criaturas também.
né? Tudo isso acontece dentro das leis de Deus. E a alma, ela acaba só progredindo após 3 situações, que é as que estão aqui na segunda linha. O arrependimento, que é o reconhecimento dos próprios erros, sentindo o remorso por eles, não se corroendo, mas sentindo que aquilo que fez não foi legal, né? Entendendo que aquilo que a criatura fez não foi legal. Puxa vida, meu comportamento não foi bom. Eu quero mudar. Arrependimento. Expiação é o segundo item, né? Passar por provas e sofrimentos de uma forma como uma purificação e um aprendizado, e aí entra aquilo que eu falei da escolha do espírito, né? Então ele escolhe determinadas situações para que ele vivenciando, ele pode vivenciar o sofrimento? Pode vivenciar o sofrimento, vai depender das escolhas dele em vida também, né? Ou porque a gente pode pegar uma pessoa que teve um atleta que era só o cotoquinho lá, não tinha braço, não tinha perna, tinha só o tronco e a cabeça, todos os membros atrofiados. E era uma criatura que pregava o amor. Então ela veio numa condição muito debilitada fisicamente em relação às outras pessoas. E ela, através da mentalidade dela, mudança da mentalidade, do comportamento que ela teve, sem dúvida ela passou por momentos de dificuldade, de depressão, né, de pensar, de estar naquela situação, de zombaria das outras pessoas. Provavelmente ela vivenciou isso, mas ela teve uma escolha. E ela escolheu não viver se martirizando. Ela escolheu viver a vida dentro das condições que ela tinha. E ela se tornou uma pessoa bem-sucedida, um palestrante, né? Uma pessoa que usa o exemplo da própria vida como referência para as outras pessoas persistirem, não desistirem, superarem os obstáculos que a vida às vezes impõe. Né? Às vezes a nossa vida é tão difícil, mas imagina se a gente não tivesse um membro, já ia ser um caos, né? E 2 membros. E se a gente não tivesse 4 membros, que caótico seria? A gente conseguiria pensar assim? Muito difícil, né? Então a gente precisa vivenciar determinadas situações para que a gente entenda o aprendizado. Passar pelo sofrimento dele é uma escolha nossa também. E aí vem a reparação depois disso, né? Que é tomar as ações para corrigir com esses erros que a gente comete nas outras encarnações. E aí a gente faz como? Compensa o mal praticando o bem. Então, usando de novo esse exemplo, essa criatura, a hora que ela começa a divulgar e mostrar que o seu modo de vida funciona para qualquer tipo de pessoa e estimulando elas a viver feliz com as situações que lhes acontecem, muda a mentalidade das outras pessoas também, ela está fazendo o quê? Reparando. Reparando o mal que um dia ela causou para justamente fazer com que as outras criaturas também façam o bem. E o culpado, ele pode até pedir perdão, porque todos nós seremos perdoados. Essa misericórdia acontece para todos. Mas nós somos perdoados, mas temos que cumprir com com os resultados das nossas ações, né? Com as consequências dos nossos atos. Então, é como se fosse um pedágio obrigatório, né, que precisa passar. Eu posso estar com um melhor carro, nas melhores condições, mas eu preciso sair de São Paulo e descer a Serra de Santos. Para quem não sabe, tem uma estrada filé mignon, com pedágio. Se eu quiser essa estrada filé mignon, eu tenho que passar pelo pedágio.
E a misericórdia, ela é tão incrível que a oportunidade que a gente tem para se redimir, ela sempre faz com que a gente retorne e retome o caminho do bem. Que esse caminho do bem está sempre disponível, né? A gente tem essa possibilidade. São escolhas. É a gente querer. E essa questão da misericórdia é a mesma analogia que a gente tem nas provas, né? Das dificuldades que a gente tem na vida. Para passar de ano, a gente precisa fazer as provas e ir bem nelas. Se a gente não vai bem nas provas da escola, o que acontece? A gente tem outras oportunidades. Muitas vezes a gente tem uma segunda chance com os exames. E aí a gente vai lá nos exames e pode ir não bem de novo e reprovar. Tem aluno que fica reprovando na mesma série por vários anos, né? Aquele aluno pode, num determinado momento, falar assim, não, agora eu quero passar de ano. E o que eu preciso fazer para passar de ano? Estudar, focar, me dedicar, deixar de lado algumas brincadeiras, conversas, é um amadurecimento, né, da criatura. E aí, com um estudo focado, dedicação, aquela criatura adquire o aprendizado e, consequentemente, obtém sucesso nas provas no ano seguinte. O que ela precisou ali? Qual foi a penalização? A penalização foi mal na prova e ficar mais um ano retido com outras pessoas que não são da sua faixa etária, que não tem um vínculo de amizade. Essa é a penalização, já está sendo penalizado por isso. E o querer, a mudança, acontece a partir do momento em que se põe em prática o bem. Né? O bem, nesse caso, para si mesmo. Então, a experiência na vida acaba sendo da mesma forma. Né? Arrependimento, expiação, reparação, e aí a gente conquista o objeto desejado. Que no nosso caso generalizado tem que ser a evolução, né? Essa tua fala me lembrou a passagem do Evangelho, acho que é do capítulo Os últimos serão os primeiros, né? E aí me lembrou que fala que os espíritas já são um tempão que Jesus estava chamando para a seara dele e a gente estava dormindo, né? Que é uma passagem que tem do Chico também, quando ele fala: há quanto tempo o Senhor vos chama para a sua seara, né? E a gente não queria entrar, né? Então, quanto tempo que a gente está nessa Hibernando, né? procura, nessa busca, nessas tentativas de se reencontrar com a nossa espiritualidade, né? E a gente está aqui agora, então olha que bom que dessa vez a gente está escutando esse chamado, né? Que a gente está no caminho, mas provavelmente, como fala na mensagem, ele chamou a gente diversas vezes, né? Diversas vezes a gente não quis entrar nessa seara, mas agora algo nos tocou profundo, né? Que fez com que a gente dissesse: "Espera aí, chega de trilhar esses caminhos que não estão me favorecendo, estão me causando muita dor". E aí, como ele fala que a dor, que é uma outra mensagem também que fala que a dor é que apressa o chamado, então a gente resolveu despertar, né, como os últimos trabalhadores, né, os últimos trabalhadores da hora, né, somos nós. E ainda bem que agora a gente está com os ouvidos da alma e do corpo físico, né, propícios para esse chamado e aproveitando, né, aproveitemos nós, porque a nossa melhor reencarnação é agora. Nosso melhor momento de luta, de entrega, de entendimento, de despertar de consciência é o agora. É estar aqui nesse grupo, que a gente entrou por um chamado da Ana, né, no livro, que se ganhou, que já até tinha, mas digo: "Ah, eu vou já participar aqui". Eu entrei tão desprovida só para ver, né: "Ah, não, eu já tenho céu". Qual era o livro mesmo? O Era livro que dos ela médios. sorteou? Livro dos Médios, isso, aí eu já tinha. Eu digo: "Ah, mas eu vou participar", assim como quem não quer nada, né. E aí olha onde a pessoa está agora. Então a gente pensa às vezes que é uma coisa banal, uma coisa assim sem motivo, né.
os convites, os sinais, mas eles só aparecem na nossa jornada quando o trabalhador já está pronto para trabalhar. E aí a gente só vai linkando, né? A casa espírita, agora eu estou indo para o terceiro, e a possibilidade do trabalho, de pôr em prática o que a gente escuta, o que a gente estuda. E é assim que a gente cresce e se burila, né? E se transforma. Porque se a gente ficar só na teoria também, é como Coríntios, né? Fala. Ainda que eu soubesse a língua dos anjos, né? Se eu não tiver amor, se não tiver a caridade, a gente precisa do conhecimento, precisa. Mas a gente precisa da asa, da prática da caridade, né? Às vezes nós somos muito bem dotados das palavras, dos estudos, a gente tem essa aptidão, mas nos falta a sensibilidade da alma, né? Do se importar com o ser humano. Eu vi hoje rapidamente no grupo, né? Quando estou conseguindo, a vida está meio corridinha, mas as reflexões, né? De como é que a humanidade está precisando cuidar desse lado moral, né? Tão pungente, tão necessário essa troca com o outro, esse chegar mais perto, esse se importar de fato. Então, esse é o convite, por isso que é agora, né? É o melhor é agora, a possibilidade de mudança é agora, e que a gente abrace com muita vontade esse nosso exercício, porque estar no planeta Terra reencarnado é um belo momento, uma hora, né, de propícia para a transformação moral de cada um de nós. Então, que a gente aproveite mesmo, como aquele aluno, a Pri disse que ela foi a primeira a entrar hoje aí no grupo online, né? Então, que a gente aproveite essa disciplina, né? Essa vontade firme de fazer certo, de dar o melhor que a gente é capaz de dar, para a gente avançar. Porque apoio a gente tem números, é porque quem é médio vidente consegue ver, quem não é consegue sentir, né? Então, apoio da espiritualidade, dos nossos mentores, dos nossos anjos guardiões, isso a gente já tem tirando de letra. Jesus caminha conosco, né? Os sinais, as portas abertas, janelas abertas, é uma casa toda, né? Então a gente já tem, vamos olhar para todo o benefício que já nos é concedido e vamos fazer a nossa pequena parcela de realmente transformação que a espiritualidade está pedindo para a gente. Aí você já tem todo o suporte. Suporte não está faltando para ninguém, você já tem isso de mão cheia. Então está faltando em vocês essa tenacidade, né? Essa vontade mais firme de saber que é você e Cristo, a espiritualidade. Não espere dos homens, porque os homens são falhos, como você é falho, né? Não espere de ninguém perfeição, porque você está no planeta Terra. E você também vacila. Mas tenha essa consciência que é possível reconhecer as suas limitações, as suas falhas e avançar. E avançar, porque a espiritualidade está toda, já preparou todo o terreno para a gente. Agora a gente tem que arar essa terra. E a gente tem condições de fazer um belo jardim nessa terra. Amém. Que possamos, né, ter toda essa percepção para poder aproveitar essa terra bendita que nos é dada, né, Ellen? Obrigado, Ellen, mais uma vez. O item 23 me lembra que a gente costumeiramente também diz no movimento espírita que a Terra é um hospital, né? A gente fala isso bastante, lê bastante. E essa analogia, ela acaba se dando por se considerar que somos almas doentes, né? Mas não essa doença física, a doença do corpo, uma doença da alma, é uma doença moral. Doença dos vícios, doença dos maus costumes, das vaidades, doença dos ódios que a gente carrega nos corações. E eu acho que esse, opinião minha, né, é um dos pontos mais difíceis de compreender, de que nós somos doentes, porque a nossa vaidade não permite, né? O nosso orgulho não permite, que são doenças também da alma. E entender isso demanda duas coisas para mim que eu acho fundamental
para a transformação moral, que é fé e resignação. Fé na espiritualidade, na vida futura, e resignação do porquê dessas intempéries que a gente vivencia. Porque se a gente tem resignação, a gente sabe que aquilo é momentâneo. Que um dia a gente pode estar lá embaixo e no outro a gente pode estar lá em cima, vivendo tranquilamente. Mas eu não sei quanto tempo isso vai passar, levar. Eu vou ficar vivendo, reclamando, resmungando, enquanto não chega o momento bom? E se eu ficar, a gente já entende de energia, de vibração, se eu ficar preso nesses pensamentos de tipo, ah, meu Deus, não saio desse momento de vivência tal, como que eu vou abrir a minha alma e o meu coração para receber o bom? Ele vai chegar e eu não vou ver, né? Então eu tô falando da gente compreender esses nossos flagelos, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, tudo que a gente vivencia são aquela famosa expressão, né? São para o nosso bem. Por mais estranho que possa parecer, por mais desalmado que a gente possa achar, e dependendo da situação, como a gente reage, como a gente enxerga, como a gente fala sobre as situações, ela vai parecer desalmada mesmo, né? Mas tudo que a gente vive é um reflexo das nossas ações, seja de um passado curto, seja de um passado distante. E eu disse reflexo das ações, né? E não uma consequência imediata. Se a gente for pensar como consequência, a gente volta lá para a lei de Talião, né? Do olho por olho, dente por dente. Então, cortei lá a mão de alguém, a consequência é ter a mão cortada também. Fazia parte da lei. Então, voltando a tudo que eu já falei um pouquinho hoje, e também na semana passada, um cego não encarnou com essa deficiência, porque ele cegou alguém na outra encarnação, né? Um amputado não necessariamente amputou alguém. Uma pessoa foi morta a tiro, não necessariamente matou alguém com tiro, né? Falar esse tipo de coisa, as pessoas morreram queimadas, é porque elas foram nazistas na outra encarnação e mataram centenas na câmara de gás. Ah, morreram todas afogadas. Ah, na outra encarnação, gente, isso é negligência, né? A gente está fazendo um juízo de valor totalmente desconhecido da alma do outro, dos compromissos do outro, das necessidades espirituais da outra pessoa. E essa negligência causa consequência também, né? Porque a gente está propagando a famosa fake news, né? Estamos propagando mentira. E as pessoas vão absorver aquilo como verdade, né? E a gente não pode fazer esse tipo de coisa porque as raízes são mais profundas do que o nosso conhecimento. Então, as dores, elas são colocadas nesse item, as dores, como elas são colocadas nesse item, são os castigos, mas ao mesmo tempo são também o remédio que vai sanar aquela dor, que vai curar aquelas feridas por mal, né? Aí a gente volta para outra frase: há males que vêm para o bem. A gente não repete esse tipo de coisa em vão. Essas frases não vão passando, né, perpetuando de geração por geração em vão. É porque as pessoas vão percebendo que elas fazem de fato sentido, né? Outra frase: o que arde cura. Quando eu era criança, talvez não entenderia, passando mertiolate na minha perna depois de um ralado. Mas hoje a gente entende, né? As dores que nos ardem lá na frente, se a gente se permitir e entender, elas serão curativas para a alma, né? E o mesmo funciona para a alma que, como eu disse, consegue viver com fé e resignação. O pessoal não sabe o que é mertiolate hoje. Item 24. E aí esses itens, tá no penúltimo item, e eles vão ficando cada vez mais profundos, né? No 24, ele traz algumas questões sobre a nossa criação e também as nossas imperfeições.
E aí eu vou levantar algumas dessas observações para a gente se questionar. Elas são bem reflexivas, bem filosóficas, né? E elas trazem perguntas que nem sempre a gente tem resposta. E algumas a gente pode ter resposta. Mas, por exemplo, por que nós somos imperfeitos? Por que eu venho encarnado com isso, com essas situações? Vivencio determinadas situações dentro da minha imperfeição. Eu aceito essas imperfeições que eu tenho? Eu aceito as situações difíceis que surgem na minha vida, né? Como que eu encaro elas? Eu vou para cima, eu resmungo, acuso Deus, como a Fernanda comentou ali, né? A pessoa não se lembra das coisas, o que ela faz? Se revolta com Deus por conta daquela situação que ela vive. Então muita gente de fato se revolta, né? Assim como muita gente também aceita determinadas situações. Resignação. Talvez ela não tenha nem a consciência disso. E aí eu faço a pergunta, mesmo que a gente aceite as situações que geram dor, que sofrimento, geram esse sofrimento também, a gente faz alguma coisa para mudar? O que a gente faz para sair daquela situação? Porque nós nascemos para sermos felizes, né? Se eu vivo situações que me trazem dor e sofrimento, o que eu faço para mudar? E aí uma reflexão íntima, né? De cada um, o que consegue fazer para virar essa chave. Eu gosto de dizer que no Evangelho, né, no nosso Evangelho dos domingos, eu sempre repito algumas frases, né? E uma delas é que a gente vive num ciclo vicioso, né? Encarnação após encarnação, porque a gente acaba não percebendo que a gente está vivenciando sempre a mesma coisa. E a gente acaba não mudando o comportamento, né? Porque determinadas coisas são confortáveis para a gente. Então a gente está sempre em volta de amigos que nos traem, de pessoas que nos traem, são amigos, são amores, relacionamentos. São pessoas que vivem sempre a falta do dinheiro, né? Obstinadas pelo dinheiro e nunca têm. São as pessoas que têm dificuldade de relacionamento com familiares, com pessoas próximas, família difícil, sabe? Relacionamento difícil entre pai e filho. Se a gente for puxar, exemplo não falta. Não falta de repetição de situação que a gente vive. Eu estou falando dessa encarnação, não estou falando de outras encarnações. Porque a gente não ainda entendeu o que tem que ser feito. A gente não faz esses questionamentos. Porque se a gente fizesse, a gente ia para o segundo questionamento. O que eu preciso fazer para mudar? E aí vai de novo lá para aqueles espíritos que não querem se mudar. Eu posso muito bem falar assim, não quero mudar. Tá bom aqui. Né? E vamos prolongar nossa estadia aonde quer que seja. Então, se Deus não nos criasse perfeitos, né? Se Deus nos criasse perfeitos, nós somos imperfeitos. Estamos em processo de depuração da alma. Se nós fôssemos perfeitos, atingíssemos, não ia precisar estar aqui, né? Não ia. E outra, se a gente fosse perfeito, estivesse aqui, nós saberíamos lidar com determinadas situações, porque nós seríamos perfeitos, sábios, inteligentes, não passaria por determinadas situações ou resolveria elas de uma forma muito mais rápida do que a gente resolve hoje, né? Se a gente pegar o exemplo do Superman, que é um ser divinal, né? Perfeito, é um homem bonito, é um homem forte, é a prova de bala, e mesmo assim vive na Terra com um propósito, que é o propósito no bem. Né? E nós temos que entender que nós somos imperfeitos e que temos um propósito, o propósito no bem. E para a gente finalizar aqui o item 25, a Mari comentou aqui que para sair da situação angustiante, primeiro ela chora, depois faz terapia, conversa com quem ela ama e escuta a música para animar. É entender já, né?
É entender. Porque senão vai ficar sempre vivenciando a situação angustiante. Ou sempre vivenciando e chorando, vivenciando e chorando. Ela entende já que a terapia é um caminho e que outras coisas, além da terapia, a ajudam a sair daquele estágio. Porque aí a gente muda o nosso padrão vibratório também, né, gente? E aí no item 25 ele diz que não existem privilégios na criação divina, né? O que existe para todas as almas. Ele é bem extenso, né? Mas ele acaba sendo bastante repetitivo, para não dizer reforçador. É igualdade para todo mundo. É justiça para todo mundo. É trabalho para todo mundo. E é progresso para todo mundo, né? Todos nós temos a mesma origem. Opa! Todos nós temos a mesma origem. Ninguém é melhor do que ninguém na criação. Ninguém foi criado com um algoritmo melhor do que o outro. Viajando aqui, né? Ninguém foi criado com um pouquinho mais de inteligência do que o outro. Todos foram criados simples e ignorantes, dentro dessas leis que eu trouxe. Cada criatura, através das suas escolhas, acabaram tomando um norte, um caminho, né? E mesmo aqueles que já estão super evoluídos, que estão criando planetas, já passaram pelo mesmo processo que nós estamos hoje, né? Pelo mesmo caminho de crescimento, de evolução moral, e isso acaba deixando bastante claro que cada um tem o seu traçado, né? Que cada um tem o seu caminho, a liberdade das escolhas, tem a sua independência, tem a sua autonomia. O caminho da felicidade é para todos. São as regras que estão no Evangelho, né, no Evangelho do Cristo, as regras morais, né? E é para todo mundo, mas a questão é, não é todo mundo que quer seguir, não é todo mundo que quer acompanhar. E isso acaba fazendo a separação do joio e do trigo. Deus fez a felicidade como um prêmio, né, para o trabalho, e não um prêmio para quem está lá de favor, né? Esforço, dedicação. Não vou fazer um favor, olha, tá aqui, eu vou ser bonzinho com você. Não, não tem bonzinho, não tem essa de bonzinho. Tem resultado de cada um, tem esforço de cada um, dedicação de cada um, reconhecimento daquilo que é, daquilo que pode fazer. O mérito e o desmérito sempre será individual, né? Então, se somos seres autônomos, nós sempre vamos poder escolher entre o bem e entre o mal. E com a ajuda, nós temos uma ajuda muito boa nas nossas mãos, que é o do Espiritismo, desses ideais de progresso, né? O Espiritismo não é uma doutrina estagnada, ele é uma doutrina de progresso. Acabam direcionando sempre, mostrando sempre que a alma evolui, que a alma progride, e sempre trazendo novos entendimentos, novas compreensões, novos conhecimentos, sempre para frente, para aquele que busca, para aquele que quer conquistar, para aquele que quer crescer, evoluir. E ensina que esse progresso só acontece quando a gente busca as respostas dentro de nós e não fora. Porque a cada um segundo as suas obras. Então esse despertar que a gente precisa ter, ou que a gente tem já na consciência, ele é o que nos traz hoje, como a Ellen falou, para esse momento, para esse encontro, para esse estudo, para essa fase de reflexão que nós vamos tendo, né? Que muda completamente
a nossa visão de vida, seja ela material, seja ela espiritual. Então, é um capítulo muito interessante para que a gente, na dúvida, estou com dúvida aqui, o que fazer? É quase que um, uma receita de bolo, né? Para a gente sempre lembrar de quem nós somos e para onde nós vamos. E que a gente precisa estar sempre se desconstruindo, né? Quanto mais preso nós ficamos nas questões e não aceitamos determinadas coisas, mais difícil vai ser as nossas encarnações. Mais difícil vai ser o nosso desencarne. E tendo isso, algo bem natural, algo bem orgânico, faz com que a gente consiga vivenciar e viver as coisas de uma forma melhor. Né? E faz com que também a gente, através desse tipo de comportamento de vida, de filosofia de vida, mostre para outras pessoas que tem alguma coisa de diferente ali. Né? Não é simplesmente porque as pessoas acabam vivenciando determinadas situações e elas vão vendo que esses padrões se repetem nelas, né? E como é que aquela pessoa consegue? Aonde elas vão buscar inspiração? Aonde ninguém precisa ser um coach, né, para isso. A gente precisa simplesmente exemplificar o evangelho somado aos ensinamentos espíritas para a nossa vida e para a vida dos próximos que estão à nossa volta. Beleza, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Podemos encerrar por aqui o capítulo 8. Então é isso. Vamos fazer a nossa prece e fazer o nosso ensinamento. E agradeço aí as colaborações nos comentários da Ellen. Vamos então fazer a nossa prece. Convido todos para que fechem os seus olhos mais uma vez. Que possamos sentir a espiritualidade nos envolvendo nesse momento. Agradecidos a esses irmãos do alto que nos acompanham através da nossa encarnação, nos auxiliando em nossos objetivos. Que eles possam sempre nos auxiliar, nos acompanhar, nos inspirar, principalmente nos momentos em que não estejamos legal, nos momentos em que a gente às vezes não ache solução para os problemas. Que possamos ser lembrados por esses companheiros de onde encontrar, de onde buscar as respostas para as nossas angústias, para os nossos sofrimentos. E agradecemos a toda a espiritualidade deste encontro, deste estudo, pela sustentação contínua desse aprendizado. Encerramos agradecendo ao Pai pela oportunidade divina, pedindo que abençoe a cada um dos que estão aqui, daqueles que irão acompanhar esse estudo em um outro momento, pedindo a Ti, Pai, que nos agracie com uma abençoada noite de sono. E até o próximo encontro. Que assim seja. Valeu, gente. Muito obrigado pela companhia. Nos encontramos na próxima quinta-feira. Beijo no Boa coração. noite.
Muito boa noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, Boa noite, galera. Guilherme. Rafa, obrigada.